as pessoas perguntam, mas o que que é a síndrome metabólica, né? Uhum. Não é a junção de todos os fatores, mas se você tem 3 deles, né, você pode ter a síndrome metabólica e você não sabe como tratar. Então, esse conhecimento de você saber, poxa, eu tenho uma circunferência abdominal um pouquinho aumentada, sou uma pessoa que tem os braços mais finos, meu HDL tá mais baixo, né? Eu sou uma pessoa que geralmente eu tenho uma tendência a ter picos de pressão. Poxa, talvez eu tenha, né? Uhum. Porque às vezes você deixa passar os sintomas, porque o diabetes mesmo é uma doença muito silenciosa, né? Sim. E se você não tem um cuidado, uma atenção a isso, você deixa passar, quando na verdade, no lugar de você entrar com medicamento, você pode usar a sua alimentação a favor. Perfeito. E esses pontos que você trouxe são muito interessantes, né? Esses estudos que foram feitos inicialmente com os pacientes com epilepsia refratária, né? Que inicialmente a gente não tinha tantos medicamentos para fazer o Exato. tratamento. E aí o pessoal começou a ver que o jejum, muitas vezes, melhorava esses episódios. E aí, logicamente, não dá para fazer jejum o resto da vida, né? Uma Uhum. hora a gente precisa comer. E quando esses pacientes voltavam a comer, e aí principalmente uma dieta baseada em carboidratos, que era a dieta padrão, e até é hoje muitas vezes em vários lugares, eles voltavam até as Voltavam até as crises. crises, exato. E aí o que eles perceberam era que a formação dos corpos cetônicos, né, a depressão do glicogênio, que é como a gente guarda a glicose dentro do nosso corpo, Estoque. principalmente nos músculos, também no fígado. Quando isso acaba, normalmente a gente começa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura. E eles começaram a ver que isso melhorava as crises. E que não precisa só jejuar. Exatamente. E através da dieta cetogênica, Cetogênica. diminuindo muito a quantidade de carboidratos, a gente conseguia fazer essa depressão do glicogênio e formar corpos cetônicos também. Então, eu acho que esse começo que a gente está tendo com o Chris Palmer, energia cerebral, entre outras pessoas também, é interessante, lógico, precisa de muito estudo ainda, mas essa associação com transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, com a alimentação, com a parte mais básica da nossa fisiologia, é bem interessante. Mas você falou um pouco sobre o que é uma dieta low carb. A gente pode dizer que existe um perfil de pessoa ideal para esse tipo de dieta? Você citou, por exemplo, a síndrome metabólica, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Esse é o padrão ideal para as pessoas que começam uma dieta low carb? Existem várias estratégias que a gente pode utilizar, mas para qualquer fator que envolva elevação da glicemia, a elevação da insulina, que muitas vezes, no início principalmente, você pode estar com a sua glicose controlada, o seu pâncreas está produzindo ali direitinho a insulina, mas ela está Uhum. começando a ter falhas, a tua glicemia não necessariamente vai estar alterada. Sim. Só que às vezes o profissional deixa passar e não acompanha, né, o hormônio insulina, que é importante a gente saber se ele está alto. Isso vai me acarretar outros problemas, né? Então, quando você pensa qual é a estratégia, por que a low carb ela é tão importante para a síndrome metabólica, né? Ou então para essa resistência insulínica, que é o que dá o start para todas as outras, né? Uhum. Por que ela vai funcionar? Porque eu vou manter a minha glicemia estável, porque eu vou demandar menos secreção de insulina, e é aí que está o pulo do gato, né? Por que que a gente trata uma pessoa que tem alergia ao glúten, retirando o glúten, né? Uhum. Uma pessoa que tem alergia à proteína do leite, a gente restringe, retirando o leite. Por que que a gente não pode fazer a mesma coisa para aquela pessoa que tem um problema para metabolizar essa glicose, né? Uhum. Então, é importante a gente entender o porquê que a estratégia ela é tão eficaz. Então, o diabético, ele não tolera bem o consumo de carboidratos, a digestão não vai ser igual. Então, por que que eu continuo dando carboidrato se essa pessoa tem um problema quanto a isso, né? Sim. Então, por isso que eu acho que a estratégia low carb, e eu uso como um exemplo pessoal, não porque eu tinha, talvez até tivesse, nem sabia disso, mas eu tinha um problema para manter-me bem, sem fome. Eu era uma Magali, sabe aquela coisa Uhum. assim de o tempo inteiro estar pensando no que eu preciso comer porque eu vou me sentir mal. E quando eu conheci a alimentação low carb, que eu comecei a praticar em mim mesma, eu vi os benefícios, eu falei, gente, isso aqui é transformador. E quando você me pergunta assim, Fernanda, qual é o maior benefício disso tudo? É justamente a liberdade de você poder ir e vir sem pensar em comida, Uhum. sabe? Então eu tô tranquila, eu vou ter a saciedade, porque a insulina baixa,
vai me gerar esse bem-estar, né? Que eu posso dizer. Porque a gente tá saciado, a gente tá bem. Você Sim, tá com fome é muito ruim. E é por isso que a adesão às dietas tradicionais, ela é tão difícil. lógico. Porque se a gente sente fome, o Dr. Souto usa, né? Uhum, Cemitério das dietas. Né? Então, essa coisa de você não olhar para qual estratégia é a melhor para você é o que dificulta a sua adesão. Então, uhum, os homens eles têm uma adesão muito boa para a alimentação low carb, porque eles sim. gostam de carne, né? Porque eles não são formiguinhas geralmente, né? As mulheres já têm uma dificuldade maior. Mulher gosta de doce, né? Tem aquela coisa na TPM, às vezes que ela, eu quero um docinho, aí tem um dia come o doce, no outro dia aquele ciclo de querer o doce de novo e aí não consegue parar. Então as mulheres têm um pouco mais de dificuldade. Mas a adesão, você tem que entender que é o perfil do paciente que vai te dizer qual é a melhor. Só Uhum. que se você for pensar como profissional, tendo um diabético na sua frente, não existe uma estratégia que seja tão eficaz quanto a estratégia low carb. E é por isso que eu vou levantar a bandeira sempre, porque até então, não só na ciência, mas na prática clínica é unânime. Perfeito. E é até interessante colocar, né? Você colocou, por exemplo, o paciente com alergia ao glúten, o paciente com alergia, por exemplo, ao leite de vaca, e até uma certa analogia ao paciente que não tem alergia, mas claramente ele tem uma intolerância Intolerância. à glicose, que no fim das contas o carboidrato vai virar glicose. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que, olha, nem todas as pessoas precisam restringir glúten. Nem Uhum, todas as pessoas têm alergia ao glúten. uhum. Nem todas as pessoas precisam restringir leite de vaca. Nem todas as pessoas precisam de uma restrição muito grande ou acentuada dos carboidratos. Até porque existe uma variação da dieta low carb. Talvez aqueles que mais precisam, uma dieta que se aproxima mais da cetogênica, é justamente o paciente já diabético, que claramente começou a ter essa disfunção da insulina, né? Ele já tem uma resistência à insulina. E aqui falando especificamente do diabético tipo 2, né? Que é o Exato. mais relacionado à resistência à insulina, ele já está entrando ali numa dificuldade, uma falência pancreática em que a insulina não está mais aumentando e não está dando conta. E muitas vezes a gente confunde a síndrome metabólica com uma junção de várias coisas diferentes. E no fim das contas, a síndrome metabólica em si, ela é um processo que vai acarretar ao longo do tempo em várias doenças diferentes. Por isso Isso. que vários critérios são pressão aumentada, triglicerídeo alto e HDL baixo, a glicemia aumentada e a circunferência abdominal, que é o que chama atenção talvez para a obesidade. Mas Exato. você falou muito bem, às vezes a pessoa tem uma circunferência abdominal aumentada, tem o braço fino, mas ele pode ter síndrome metabólica. Por quê? Porque o problema é mais o acúmulo da gordura central do que necessariamente o periférico, Exato. né? Então a Porque pessoa a precisa tomar um gordura cuidado. subcutânea, ela não está associada, né? Exato, ela na verdade até é um benefício pra gente. Exato. Já Agora, a como visceral, né, a gente já começa a associar. E a gordura visceral é uma gordura resistente, ela é difícil, se você for Uhum, pensar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer atividade física, não vai mudar muito. uhum. Mas a alimentação muda esse perfil. O abdominal, né? Não, vou fazer abdominal que aí é Exato. melhor. Não, você tá queimando talvez uma gordura mais localizada periférica, mas a E central aí, ai mesmo, meu Deus, mas eu tenho gordura no fígado, então não posso comer gordura. uhum, Primeiro erro, né? sim. Tem muita coisa que a gente precisa talvez desmistificar em relação também à própria dieta. Mas você citou um ponto bem interessante, que é sobre a dificuldade talvez das mulheres de conseguirem emagrecer ou se manter no peso, né? Você trabalhou durante um bom tempo especificamente com mulheres também. O que a gente pode trazer talvez que sejam as principais dificuldades da mulher nesse processo de emagrecimento e manutenção do peso? Eu acredito que o primeiro fator seja realmente as alterações hormonais, né? Uhum, Então, a mulher que já tem a tendência a gostar de doce no período pré-menstrual, ela vai ter uma dificuldade grande a resistir comer o doce. Então, uhum, o que geralmente eu ensino para as mulheres que o doce ele não precisa ser tão doce, tá? Então, eu posso ter um chocolate que tem um teor menor de açúcar, eu posso consumir uma fruta que seja um pouco mais doce, que é menos pior do que me jogar num brigadeiro. uhum, Eu também tenho hoje a indústria a nosso favor, que a gente fala, nossa, um industrializado, mas se eu pego um adoçante de boa qualidade e eu crio uma receita à base de cacau, né, para quem gosta de chocolate, e eu associo com esse adoçante, eu vou ter uma restrição também de açúcar, eu vou matar o meu desejo pelo doce e eu não vou prejudicar a minha saúde. uhum. Então,
conhecer. Eu acho, eu sempre falo assim, o nutricionista, ele tem a competência da prescrição dietética, mas eu acho que ele precisa também entender um pouco sobre como eu posso aplicar isso na prática. Sim. Porque não adianta eu prescrever um planejamento alimentar, entregar e as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer isso? Uhum. Né? Então eu preciso saber mostrar, eu preciso mostrar, é por isso que o canal no Exato. YouTube surgiu, porque eu preciso mostrar para essas pessoas que é fácil de eu criar uma receita que vai me saciar, vai matar minha vontade, porque, Jorge, é vencer o impulso. Uhum. E claro que eu tô falando que não é tão fácil, porque existem outros fatores, tem pessoas que têm algum problema com transtorno alimentar, né? E aí já envolve outros fatores. Mas para pessoas que não têm esse tipo de problema, a gente resolve mascarando esse açúcar dessa Sim. forma. A indústria já fabrica muitos produtos que a gente pode usar a nosso favor também, à base de adoçantes que são menos prejudiciais, né? Que tem que eles são palatáveis, mas não são altamente palatáveis, porque aquilo que é muito gostoso e tá lá na prateleira, gente, cuidado, sabe? Exato. Provavelmente ele Provavelmente tem uma bruxariazinha ali Exato. mascarada, principalmente porque os rótulos eles escondem muitas coisas, né? Perfeito. E é interessante, né, que você falou sobre disfunções hormonais que acontecem na mulher, lógico, pelo próprio ciclo menstrual em si, que a gente também vê em pacientes com obesidade. Então, Uhum. assim, falando da obesidade, doença em si, não do aumento do peso inicialmente, a gente até vê isso em alguns estudos, mas principalmente na obesidade, existe uma desregulação hormonal e até mesmo central, quando a gente fala de centro da saciedade, de recompensa, que não é uma questão apenas de força de vontade. Uhum. Não é que a pessoa tá ali que ela não tem força de vontade, ela tá assim porque ela quer. Não, existe sim uma desregulação que a gente precisa lutar contra nesse processo de emagrecimento, superá-la para aí sim tentar manter o peso a longo prazo. Talvez esse seja um dos grandes problemas É um desafio. dessas pessoas. E ao mesmo tempo, eu vou entrar agora numa pergunta sobre por que a low carb causa emagrecimento. Esse uso desses talvez facilitadores, como o próprio adoçante, né? E lembrar, pessoal, adoçante não causa câncer da forma como a gente come adoçante, a não ser que você beba 2 Exato. litros de adoçante por dia. O que a gente tem também é que a pessoa tem que tomar cuidado se o objetivo dela é emagrecer, porque se torna uma coisa muito palatável, mesmo algo formado por proteínas, por macronutrientes que não sejam carboidratos, podem te fazer engordar. Claro. Então não é que você pode comer uma coisa fit que você vai comer 2 quilos dessa coisa Exato. fit, né? Isso não restringe só ao açúcar. Exatamente. Qualquer outra coisa. Vou comer 1 quilo de carne, vou comer bacon, manteiga exagerado. Tudo que a gente vá comer em excesso vai gerar Exatamente. É algum o que a gente prejuízo. fala, né? São talvez os pilares do emagrecimento, que todo emagrecimento precisa de déficit calórico. Uhum. Só que você pode atuar em o que você come, o quanto você come e até o tempo em que você está comendo. Isso. E aí, pensando nesse sentido, o emagrecimento da low carb, ele acontece por conta de uma restrição, uma contagem de calorias, ou tem algum outro mecanismo? Você falou, por exemplo, da saciedade, né? Uhum. Eu vou abrir para você algo assim que dificilmente os nutricionistas eles têm coragem de falar. Mas por muito tempo, dependendo do perfil do paciente que passava no consultório, eu percebia. Você tem que fazer uma anamnese muito boa para você poder ter esse feeling. Uma conversa, né? Exato. E aí, durante o recordatório alimentar, eu tento, de uma forma bem minuciosa, ver o que aquele paciente consome ao longo do dia. Uhum. Quando eu tenho aquela noção, a prática vai trazendo isso pra gente, mas quando eu tenho aquela noção do quanto ele come, eu entendo se aquela pessoa ela come errado, porque ela escolhe mal os alimentos, ou se ela come em quantidade. Porque existem perfis, né? Sim. Tem aquela pessoa que ela é comilona, ela precisa comer um prato grande, e existe aquela pessoa que ela não precisa comer tanto, mas ela não escolhe bem o alimento. Então, quando eu vou falar em estratégia low carb, para mim, o maior benefício é justamente a gente se manter saciado. E isso vai fazer com que, ao longo do processo, você venha sentindo menos fome. E quando você sente menos fome, você come menos. Uhum. Só que algumas pessoas vão sentir esse benefício logo no início. Outras vão ter mais resistência. É isso que você falou. Uma pessoa obesa que está acostumada a comer 800 gramas numa refeição, eu dar 250 gramas para ela vai ser a coisa mais difícil do mundo. Uhum. Ainda que aquilo, dentro do planejamento dela, já seja o necessário. Sim. Porque ela tem um hábito.
né? Então, a estratégia low carb, ela vai te proporcionar saciedade, ela vai te dar a liberdade de você poder espaçar as refeições, que para mim é uma coisa muito maravilhosa, e ao longo do tempo você vai descobrindo a fome real e a fome emocional. E por Uhum. isso que precisa ser algo diário, rotineiro. Então, é aquela coisa da constância que a gente fala, criar o hábito. Criar o hábito é muito difícil, né? Mas quando você tem a ferramenta certa, isso se torna menos complicado, né? Sim. Então, na estratégia low carb, você vai comer de forma gostosa, prazerosa, porque os alimentos, eles são bons, eles são gostosos, as pessoas não estão mais acostumadas a investir no natural. Por quê? Porque durante muito tempo a nutrição ensinou que o peito de frango ele tinha que ter um fio de azeite grelhado em água, que o arroz tinha que ser integral com cereal, que a barrinha de cereal. Isso não é palatável. Mas Uhum. quando você come um frango assado com uns legumes e aquela gordurinha do frango, ela é muito gostosa. Ou então você pode comer uma carne que tem um teor maior de gordura, claro, tirando a capa, porque a gente também não vai exagerar, né? Quando você come um legume feito na manteiga e aí você tem um tempero certo para isso, não tem como não gostar.